Antes até de me formar, fui convidado para expor lá fora. Levei um projeto muito legal que eu fiz com moradores de rua. Fui para a França, expus em vários lugares, na Alemanha, na Inglaterra, mas eu não tinha reconhecimento financeiro. Entrei desde parede de lanchonete, vendia trabalho por R$100, por R$50 um desenho. Aprendi muito durante esses 10 anos. O artista tem que pensar como empresário também. Quando eu comecei a desenvolver isso, os meus caminhos começaram a abrir. E ali eu conseguia oportunidades de levar o meu trabalho para empresários, para empresas, para estabelecimentos comerciais. Essa é a nova cisão da arte. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. O nosso podcast é uma iniciativa da nossa agência marketing, agência de marketing digital. Se você precisa aumentar o seu faturamento, toca no link aqui de baixo. Nós trazemos aqui pessoas interessantes que têm sucessos em diversas áreas da vida. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo, o Alfredo Maffei. Ele é artista plástico formado pela Belas Artes aqui de São Paulo. Ele tem artes expostas em mais de 20 países. Ele também tem projetos sociais que ajudam a diminuir as discrepâncias sociais. Seja bem-vindo. Irmão, uma satisfação imensa estar aqui no seu podcast, compartilhar um pouco de arte e trazer a visão da arte no empreendedorismo, que é o seu nicho aí, né, cara? Vamos lá, estou à disposição aí para contribuir. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o seu conceito, como você chegou até aqui, sobre empreendedorismo também nesse meio, como é ser um artista no Brasil, um artista plástico. Para a gente começar, como que começou a sua trajetória? Como você pensou em trabalhar com arte? Beleza, bom, a arte sempre esteve presente na minha vida, né? O meu envolvimento com a arte começou desde pequeno. Os meus pais me davam caneta e papel para eu acalmar, que eu era um demônio. Então eu precisava desse momento de introspecção. E meus pais me davam esse papel e caneta e eu me acalmava. E nesses momentos eu começava a expressar minhas ideias, os meus desenhos. Então a arte veio para mim de uma forma muito natural. O ambiente era muito propício, minha casa era cheia de livros, cheia de pinturas. Então sempre tive muito esse ambiente propício para esse desenvolvimento. E eu sempre soube que era isso, cara. Não tinha outra escolha para mim. Então ganhei muitas oportunidades na vida que me proporcionaram viver disso desde o começo, de lapidar esse talento que eu tinha. Então eu fui buscar desde cedo desenhar, aprender a pintar, escolas de desenho. As oportunidades que a vida me deu me trouxeram espaço para desenvolver isso. E eu comecei a buscar meios de trazer isso para o mundo de uma forma profissional. Então eu entendi desde cedo também que não ia ser uma brincadeira, que era para ser sério. Eu venho de uma família de empresários, pessoas de muito racionais, muito sucesso empresarial. Então isso também moldou uma certa visão dentro da arte que eu fui trazendo. Eu sempre tive muito desenvolvido o lado intuitivo, criativo, e junto com o outro lado, que é do meu pai, né, eu consegui também trazer isso, tangibilizar essa criatividade de uma forma que eu pudesse viver de arte. Então eu consegui equilibrar esses dois lados. Os dois lados têm muita força para mim, o criativo e o empresarial. E você é de uma família de empresários. Que seu pai falou para você quando você falou que seria artista? O meu pai sempre teve muito respeito e sempre me deu muito espaço, tanto que desde o começo ele me proporcionou ir numa escola de desenho. Já minha mãe para mim vai, faz o que você quiser, não sei o quê. Ela que, inclusive, desenvolveu boa parte desse lado criativo e intuitivo, com livros de magia, livros de místicos e tal. Então esse lado, né, sempre foi muito desenvolvido por acesso a essa cultura. E o meu pai sempre me dando oportunidades, mas cético. Filho, vai, mas eu quero que você leve a sério, porque não é fácil viver de arte e eu me dou duro para pagar o ensino de vocês. Somos em 4, então eu sempre, com muito respeito e muita seriedade, levei esse lado. Não foi brincadeira para mim. Então isso também proporcionou eu desenvolver de uma forma mais séria esse lado. Ah, com certeza. Há quanto tempo você trabalha com arte e como foi sair da faculdade? Você fez artes, fez Belas Artes, né? Como que foi sair da faculdade e empreender?
como que começou a sua carreira no empreendedorismo no meio artístico. Perfeito. Olha, como eu disse, meu envolvimento era desde muito cedo, né? Então, eu sempre tive essa conexão com esse olhar muito profissional da arte. Então, no período da faculdade, até antes, eu já me inscrevi em concursos. Quando eu tinha 15 anos, eu me inscrevia. Capa do CD do Marcelo D2, eu fazia o desenho, mandava para os caras. Eu era muito engajado desde sempre. Não tinha WhatsApp, praticamente a gente não tinha internet, não tinha celular. A gente mandava por carta, a gente fazia o desenho, envelopava e mandava para o correio. Então, assim, eu sempre fui muito engajado, cara. E na faculdade a mesma coisa, eu sempre tive um reconhecimento muito grande pelo meu empenho na faculdade, né? Eu sempre fiz acontecer, participei de várias exposições, me inscrevi. Então, eu já comecei a desenvolver um lado de expor a minha arte para vários lugares, vários editais, e sempre fui tendo bom reconhecimento. Mas eu não tinha reconhecimento financeiro. Entendeu? Chegou um momento, né, antes até de me formar, eu fui convidado para expor lá fora, fui para a França, levei um projeto muito legal que eu fiz com moradores de rua, que nasceu aqui em São Paulo, chama Olhares Invisíveis. Eu pintava moradores de rua, que eu conheci aqui em São Paulo, em paredes de casas abandonadas. Então era um jogo de palavras, né? Enquanto existem pessoas sem casas, existem casas sem pessoas. Então eu pintava esses retratos para trazer essa visão de abandono. E esse trabalho teve uma repercussão muito grande. Fui para a França, expus em vários lugares, na Alemanha, na Inglaterra, só que eu não tinha um reconhecimento financeiro. Eu recebia, claro, para expor, mas isso não pagava minhas contas. Então eu comecei a entender que daqui para frente eu tinha que começar a buscar meios de transformar o meu conhecimento, as minhas habilidades de forma empresarial, de forma que eu possa contribuir com alguma causa, com algum empresário, com alguma necessidade ou dor do mercado. Então, aí eu comecei a buscar meios. Então, eu fiz de tudo, cara. Pintei desde parede de lanchonete, fiz retrato de nenê, desenhei vendia trabalho por R$100, por R$50 um desenho, que eu demorava 10 horas para fazer. Então, eu passei altas experiências no desenvolvimento do meu lado empresarial. Aprendi muito durante esses 10 anos e agora, lapidando, eu verifico que o artista tem que pensar como empresário também. Não adianta ele ter um conhecimento técnico, ter um lado de desenvolver a sua habilidade, a sua criatividade, mas principalmente ele tem que ter um lado empresarial, um lado de disciplina, foco, clareza e metodologia, né? Criação de produtos palpáveis, que são acessíveis para o mercado. Então, quando eu comecei a desenvolver isso, os meus caminhos começaram a abrir. Né? Eu comecei a trazer produtos com a minha arte, tanto impressos quanto em pinturas. Eu comecei a entrar em rodas de lugares que eram fora do universo artístico e ali eu conseguia oportunidades de levar o meu trabalho para empresários, para empresas, para estabelecimentos comerciais. E aí eu comecei a conseguir viver de arte de fato. Muito difícil? Muito. É um caminho que eu recomendo. Eu penso duas vezes em falar, viva de arte. Mas com o direcionamento correto é possível sim e ser muito bem sucedido como artista. Ah, legal. O empreendedorismo é isso mesmo, é a gente achar uma necessidade do mercado para entregar o que as pessoas precisam. Exato. Qual foi essa necessidade de mercado que você encontrou hoje? Qual que é o seu diferencial? O meu diferencial sempre foi ter a sensibilidade de encontrar formas de tangibilizar a essência das pessoas numa obra de arte que tanto as conecte com seus poderes internos, quanto evidencie os valores da sua empresa, dos seus negócios, os seus próprios valores. O que eu percebi? Eu percebi que uma facilidade que eu já tinha, eu poderia trazer isso para um produto artístico, para um negócio artístico. Então, esse lado intuitivo de conseguir captar a essência das coisas e transformar numa obra de arte sempre foi uma facilidade minha. Então, eu comecei a lapidar essa minha habilidade e entender o que aquele empresário precisaria para que na sua parede tivesse uma imagem que expressasse o valor da sua empresa, o que aquele empresário poderia ter
atrás do seu escritório, numa imagem que quem chegasse ali sentisse a força do seu negócio, a força da sua essência como pessoa, e quando ele mesmo olhasse, ele se sentisse revigorado, né, vitalizado por uma imagem que o conectasse com o propósito dele. Então eu comecei a ver que a minha arte era muito mais do que uma terapia, do que uma cena bonita. Então eu comecei a trazer essa mentalidade de como transformar isso num produto. E hoje é o que eu faço. Eu crio obras de arte personalizadas com uma metodologia, mas que conectam as pessoas com os seus valores. Então, se eu for criar a obra do Caio, a gente vai ter uma conversa, eu vou entender o que você está buscando, as suas aspirações, onde você quer chegar e a sua essência. Eu vou criar uma obra de arte que te conecta com essa força e que te lembra da sua aspiração, onde você quer chegar. Você vai olhar para essa obra e você vai, pô, você vai sempre se revigorar. Você vai sentir que aquele trabalho te conecta com onde você quer chegar. Ah, interessante. E essas artes, elas são abstratas? Você desenha um céu? Ou eu vi que tem aqui os animais? Existe um estilo do Alfredo que você puxa as suas artes? Você tem uma preferência? Ou pode ser qualquer desenho, qualquer... Olha, eu trabalho com figurativo, então tudo que eu tenho de pintura é uma figura palpável, visualmente palpável, não é abstrato. Então eu trabalho com temas figurativos, mas muito expressivos. Então, se for falar da técnica ou de qual que é a comunicação visual do trabalho do Alfredo, é expressivo, tocante, marcante, emocionante. É isso que eu quero. Eu não quero desenvolver, eu não busco desenvolver uma técnica que traga, por exemplo, se feche só no estético. Não, a minha mensagem é tocar, ir para um lugar muito mais profundo. Então eu uso de formas, de olhares, de comunicação simbólica para chegar nesse lugar inconsciente das pessoas. Então eu trabalho com símbolos, com animais, principalmente que animais são figuras simbólicas que carregam muito no nosso inconsciente, da nossa lembrança ancestral, uma figura de um leão, uma figura de uma águia, uma figura de um lobo, todas elas foram usadas desde o princípio da humanidade para representar aspectos dos humanos. Né? Os humanos usavam a figura de animais para representar aspectos humanos e da natureza. Então eu uso bem essa linguagem ancestral para o meu trabalho. Ah, entendi. Maravilha. E hoje você não utiliza dinheiro público, nada. Como que é um modelo de negócios hoje de um artista no Brasil? Perfeito. Eu não participo de leis de incentivo, né, como tem bastante aí. Eu me fundamentei pelo empreendedorismo raiz. Então eu fiz a minha empresa aos trancos e barrancos no começo e hoje eu tenho uma empresa consolidada com o meu trabalho. Eu decidi desde o princípio, por ter batido muito a cabeça com isso, eu perdia tempo. Falei, cara, eu fico aqui uma semana para escrever um projeto cultural. Para quiçá ele ser aceito ou não. Ou às vezes mais de uma semana. Um tempo gigantesco. Para ganhar, no final, R$ 5.000, se ele for aceito, e ainda ter que fazer acontecer com esses R$ 5.000. Falei, cara, essa mentalidade que colocam na cultura de que claro que tem vários outros projetos que pagam muito mais. Mas faz sentido. Você começa a colocar na ponta do lápis, assim, você fala, cara, eu perco 15 horas para escrever um projeto, mas depois 15 horas para executar, se ele for aceito. Eu vou gastar esse tempo para construir a minha empresa. Eu vou comunicar, eu vou fazer acontecer. Então, o que eu posso relatar aqui é que a gente tem que fazer acontecer. E o contato com pessoas de outras áreas, com empresários, com empreendedores, é o que me trouxe uma visão diferenciada e uma visão de conseguir viver da minha arte sem ter intermediário de dinheiro público. Ah, maravilha. Eu tô aqui com o seu Instagram aberto. Eu queria que você contasse pra gente aí algumas histórias dessas artes que você fez aqui. Qual que foi a narrativa, como que elas foram construídas. Perfeito, vamos lá.
Tem alguma que você prefere que... Podemos colocar, por exemplo, essa primeira águia aí, ó, aí de cima. Uhum. Os trabalhos, como você pode ver, tem bastante figura animal no meu trabalho, né? E eu percebi, por exemplo, na pandemia, a minha vida artística deu uma reviravolta muito positiva. Então foi o contrário do que se esperava. Porque eu percebi que as pessoas estavam buscando uma conexão com a natureza por estarem muito presas dentro de casa. E eu ofereci trabalhos que pudessem talvez transmitir uma mensagem boa da natureza, uma mensagem boa da força, né, de renascer, a figura do animal que carrega uma simbologia muito forte. Então eu comecei a trabalhar com as figuras animais e explicando sempre os arquétipos por trás dessas figuras, as pessoas começaram a se conectar. Então a águia, né, como um símbolo de poder, de visão e de conexão espiritual, reverenciada em várias culturas do mundo inteiro, foi um ponto-chave, né, para as pessoas, naquele momento de pandemia, se conectarem com alguns aspectos que elas estavam precisando. Então, minha arte veio com uma terapia e, ao mesmo tempo, cada um desses animais carrega um arquétipo que se relaciona com determinados tipos de pessoas e as suas personalidades. Então as pessoas começaram a se conectar. Pô, eu quero entender qual que é a minha personalidade, como ela seria simbolizada numa figura animal, que é o animal totem, o animal de poder, que você traduz uma figura. Então a águia, tem pessoas que são mais racionais, que têm essa visão de empresário mesmo, que estão lá com a cabeça, a inteligência, né? É o mental, o campo mental lá em cima. É o animal águia que comunica esse aspecto. É um animal que está voando no lugar mais alto, que é o campo mental. Agora, se você tem, por exemplo, um leão, que é um animal que fala da liderança, mas uma liderança de ser né, uma pessoa que abraça uma causa, uma pessoa que está liderando a sua tribo, né? Uma pessoa que é um líder, mas não é um líder para ser um rei solitário. A águia é mais solitária. O leão não. Ele é um rei que é um gerenciador. Ele está ali para prover para a sua equipe. Esse tipo de líder, que é o melhor líder possível, que é pelo exemplo, ele pode ser simbolizado como um leão. Então, as pessoas se conectam com essa simbologia. O leão, ele não é um soberano por ego. Ele é um soberano porque ele encontrou a sua missão, que é estar à frente para os outros. É liderar pelo amor, não por si. Então, o leão, na sua figura mais elevada, simboliza isso. Assim. O rei nobre. Opa. E tem diversos animais, né? A gente trabalha com diversos animais. Por exemplo, esse trabalho aqui que a gente fez na Fundação Edmilson foi um leilão que a gente arrecadou R$ 52 mil com uma obra que eu pintei ao vivo. O que a gente fez? A gente transformou essa figura do leão em algo tangibilizado, né? Esse guardião que eu criei do lado dessa criança simboliza, né, a fundação com o trabalho que eles fazem com as crianças e adolescentes. A gente conseguiu transformar essa obra, leiloar essa obra, e essa obra ajudou aí várias famílias e tal. Então, eu sempre vi a arte não só como uma coisa de pintar um quadro e ser bonito e ficar no universo das artes, das galerias, não. Usar o meu talento artístico para trazer transformações para as empresas, empresários, de alguma forma ajudar dentro do que eu posso fazer. Ser útil. Muito bom, muito bom. Então você cria suas artes pensando como a pessoa vai receber e como ela vai se energizar com base nessas artes. Sim. Hoje você faz pinturas ao vivo também. Como é pintar em um evento? Existe uma energia que vem do público? O que você sente quando você está pintando em um evento como esse aqui? Com certeza, isso você traduziu bem. Eu consigo tangibilizar e captar essa energia toda do público e, de alguma forma, transformar isso, colocar, né, materializar isso no trabalho. Então, pintar ao vivo é sempre uma experiência muito inspiradora, muito desafiadora, porque aí eu estava na frente de quase 1.000 pessoas, num palco, e
mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque é uma experiência de flow que eu não tô pensando muito, cara. Só tô ali colocando, materializando num flow total. Eu não tô raciocinando, eu deixo minha mão ser guiada de uma forma super intuitiva. Uhum. É uma entrega. Pintar ao vivo é uma entrega, mas sempre com uma preparação prévia para que eu esteja apto a entregar o melhor antes. Então é como qualquer performance artística, né? Só que a gente não vê muito pintar ao vivo, né? A gente vê a música, todos é bem semelhante. Uhum. Então eu comecei a ver que a pintura ao vivo é uma outra forma de também colocar a música em forma de imagem, né? Vamos dizer assim. Isso que você falou é muito importante, que é a questão de se preparar. Perfeito. Muitas pessoas pensam que o artista ou quem faz a performance ao vivo vai e faz, ou faz uma palestra. Sempre a perfeição ela é resultado de muita dedicação ali antes do palco. Exato. Então, você falou, você se prepara, você pensa como que vai ser, como que você se prepara para pintar? A pessoa te passa um briefing, como que é? Geralmente a gente tem um tema que vai ser pintado. Como você pode ver, os meus temas, apesar de eu estar sempre aberto a entender a dor do empresário, da empresa, eu sempre estou com a essência do meu trabalho. A essência do meu trabalho não muda. Eu tento moldar o que eu já faço para aquela necessidade. Então eu tento entender qual que é o tema que a gente vai traduzir naquele trabalho, entender o que, que eles estão buscando, o que, que eles querem comunicar, e aí eu me preparo para criar algum trabalho que comunique isso. E a minha preparação é sempre uma mentalização mesmo de como vai ser. É claro que um bom sono, uma boa alimentação, deixar o corpo e a mente aptas com boas frequências, bons pensamentos para chegar ali e fazer o melhor possível. Tem que ter uma preparação e tem que ter também o deixar acontecer. Que nem esse podcast. A gente teve uma preparação, mas a gente deixa acontecer, porque o flow do momento vai moldando a natureza e a naturalidade que a gente vai falando. Na pintura ao vivo é assim também. Sim. Você tem um roteiro, mas você não vai ficar rígido nele. Então a pincelada vai, volta, às vezes eu converso com uma pessoa, recebo uma mensagem, eu vou no flow da experiência. Entendi. A gente estava falando ali, até contei para você que uma grande mudança na minha vida foi ter vindo para São Paulo, que novos lugares trazem novas pessoas trazem novas ideias trazem novas ações. Para você, qual foi a mudança de chave em relação ao networking? O que fez você mudar a chave para conseguir expandir os seus negócios e mudar de fase da sua vida? Perfeito. Foi quando eu, semelhante ao que você fez, comecei a entrar em núcleos sair do núcleo artístico e começar a entrar em núcleos de pessoas, empresários, pessoas treinadores, mentores, pessoas empreendedoras. Quando eu comecei a me comunicar com essas pessoas, me relacionar profissionalmente com essas pessoas e abrir mão de algumas coisas que me faziam bem, eu mudei. Então, o que eu posso dizer, cara? O meu ponto de inflexão, né, que a gente estava conversando, foi quando eu decidi entrar numa jornada com líderes, aprender com líderes, sair do universo da bolha artística e começar a entrar no mundo real. A bolha artística é muito pequena para ficar falando de arte, de galeria, de conceito artístico. Isso aqui não me alimenta, cara. Isso aqui é um mundo fechado que fica rodando em círculos. Se eu saio disso e vejo a necessidade do mundo, como o mundo cresce, o que o mundo precisa, como eu posso contribuir com o mundo. E não como eu posso trazer as pessoas para verem o meu trabalho, mas como eu posso, com o meu trabalho, fazer com que as pessoas... curar uma dor de uma pessoa. Como eu posso ser útil? Fora do universo artístico, no mundo real. Aí começou a abrir as oportunidades e possibilidades. E qual a sua opinião sobre mentores, coaches? Que muita gente também tem preconceito. Na minha visão, todo mundo tem que ter um mentor, tem que ter coach. Eu já falei aqui que eu comecei a correr, eu fui pesquisar como que os quenianos fazem, que são os número 1 do mundo. Então a gente precisa ter alguém para a gente se inspirar. Você acha também que qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre coaches e mentores? Excepcional.
Nós precisamos ter pessoas que nos tirem da zona de conforto, porque o nosso potencial é imenso. E nós precisamos exercitar outras áreas dentro da nossa área de atuação que a gente não exercita. Ficar só no lado criativo, de pinturinha, de desenho, não vai me exercitar para um lado de empreendedorismo, de business, de como eu fazer com que isso realmente seja útil, saia do meu quarto e vá para o mundo. Então é necessário sim ter um mentor. Se você não puder ter um mentor que você pague ele, veja vídeos na internet de aulas, de cursos. Existem tantos aí. Wendel Carvalho, Paulo Vieira, o Pablo Marçal. Esses caras são top de linha. Esses caras aí direcionam uma nação inteira para ter um tipo de pensamento empreendedor, sair do mimimi, né? Não é um mimimi, é aquele sentimento de que você precisa esperar de alguma coisa. Não, faz acontecer, cara. Vai lá, vai para uma empresa e lança um projeto pro dono da empresa. Pô, o cara aceitou, cara. Da hora, agora eu vou para outra. Eu sei, eu posso. Então é isso, começar a sair daquela zona de conforto e ver que você tem potenciais muito além. Essas pessoas, esses líderes, esses mentores te impulsionam a ver o mundo dessa forma. Então é necessário sim. É verdade, é verdade. Eu tive grandes transformações. O pessoal tira muito sarro do Pablo Marçal, tudo, mas ele me ajudou muito, principalmente com o meu casamento, a ver o meu casamento de uma outra forma. Excelente. E essa questão também da mudança de ambiente. Perfeito. O ambiente, você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Se você convive com mais 4 pessoas idiotas, você vai ser o idiota. O quinto idiota, né? Você vai ser o quinto idiota, exatamente. Então, você rodou o mundo, você expôs em diversos países. Qual que é a sua visão dos outros países e do Brasil na questão das artes, do viver de artes? Existe uma diferença lá de fora para cá? Você percebe? Com exceção dos Estados Unidos, talvez o Brasil seja o melhor país do mundo para se viver de arte. Tanto das artes da mútua, qualquer artista empresa. O Brasil é um Eldorado, cara. O Brasil, se você souber enxergar as possibilidades e as oportunidades que existem por trás de grandes empresas, empresários, como você pode contribuir, você vai perceber que só no Brasil você consegue de fato ser muito bem sucedido e viver muito bem de arte. Eu vejo que aqui tem muita possibilidade, muito empresário, muitas empresas que você pode contribuir com essa arte, sair da ideia de que você tem que levar arte para galeria, para centro cultural, ver que o mundo está precisando de arte no seu cotidiano, as empresas precisam de arte, precisam desse pensamento criativo. Então eu vejo assim, o pessoal fala, mas não dá para viver de arte no Brasil. Cara, o Brasil é o melhor lugar onde você pode usar uma rede social, viralizar, enfim, ter mais abertura, ter mais facilidade de você levar o seu trabalho para a empresa. Lá fora não é assim, cara. Lá fora você não consegue essa facilidade. Aqui a gente tem essa mentalidade de abraçar, né? Quantas pessoas me ajudaram nessa jornada, que eu acho que por serem brasileiros mesmo, assim, por saber que todo mundo está na luta aqui. Então, eu posso ajudar esse cara, vou contratar o trampo dele. E você começa assim aos poucos. Aí você vai gerando valor de fato. Essa pessoa te gerou valor um dia, agora você responde para a sociedade gerando valor para ela. Então, o Brasil é um país excelente para se viver de arte. Quem que compra arte? Não é qualquer pessoa que compra arte, meu amigo. Você tem que se comunicar com quem compra arte. Não adianta você ver com maus olhos, você falar que mas você só vende para rico, não sei o quê. Meu amigo, quem tem dinheiro para investir num bem como a arte, que é um bem do topo de pirâmide da camada, é uma pessoa bem-sucedida, é um empresário, é uma pessoa... Então não adianta. Você tem que se comunicar e conviver com essas pessoas para aprender com elas. Como elas se comunicam, o que elas precisam, qual que é o universo delas. E ali você consegue sim viver de arte. Não adianta querer também viver de arte, a não ser que você tenha um produto muito bom, acessível. Aí sim, e é ótimo que você crie um produto acessível também para ser vendido em grande escala. Maravilhoso. Então entenda quem é o seu público e trabalhe para ele, com ele. Entenda que... Então esse universo empreendedor me trouxe uma nova visão. Cara, meu público, as pessoas que estão respeitando, valorizando mesmo,
pedindo o meu trabalho, indo atrás, são outras pessoas das que eu sempre tentei alcançar. Então, quando você muda essa chave, você vê, pô, o Brasil é top. Só encontra o lugar certo que você vai saber onde você vai nadar. Sim, com certeza. Isso que você trouxe realmente a pessoa que ela tem menos condições, ela tá ali ainda na base das necessidades. Então ela Exato. precisa construir segurança, ela precisa de necessidades básicas antes dela pensar em consumir um produto de arte. Exato. Já as pessoas que elas já estão num nível de necessidade de autorrealização, Exatamente. elas já tiram da arte essa inspiração. Perfeito, perfeito, cara. E para você saber o que essas pessoas querem, você precisa estar imerso onde essas pessoas estão. Perfeito. Agora, em relação ao jeito que você vive e o seu comportamento, os seus hábitos, você falou que deixou muita coisa. Qual foi essa virada de chave nos seus hábitos que trouxe também qual foi esse outro ponto de inflexão Perfeito. em relação aos seus hábitos? Perfeito. Quando a gente começa a adquirir e implementar uma vida disciplinada, com foco, horários, clareza e metodologia, que a dificuldade do artista é essa. Foco, clareza, metodologia, disciplina, horário para prospectar cliente, horário para produzir, organização, limpeza, tudo que é difícil para o artista, que sempre foi para mim. Quando eu comecei a dar atenção, jogar luz para esse lado que era obscuro, a vida vai fluindo. Os obstáculos vão caindo. A gente vai caminhando num terreno mais aberto. Não tem aquele entulho na frente, aquelas coisas que precisam ser organizadas. Então, para o artista e para todas as pessoas, um ponto de inflexão que vai transformar a sua vida seja disciplinado, tenha horários corretos, tenha uma vida frugal, para de beber todo dia, para de fumar, você faz o que quiser, meu irmão, entendeu? Para mim funciona dessa forma. Parei de beber, bebo em ocasiões muito especiais, não fico perdendo tempo com besteiraiada, não fico andando à toa por aí, tenho foco, tenho horário para minhas coisas. Então, essa dificuldade que para mim foi uma grande batalha, eu comecei a ver que é o diferencial para você entender que o artista, ele é um profissional. Ele não é um bardo da rua que tá por aí. Se ele quiser ser, ele pode ser. Como eu fui muito tempo. Tem um momento que você quer uma coisa sólida. Você quer constituir uma família. Você fala, cara, se eu ficar onde que eu vou chegar com isso? Aí a água bate na bunda. Você fala, cara, agora é a hora de arregaçar a manga e fazer o que eu não gosto. Até se tornar natural. E você acha que as faculdades hoje, o incentivo também da mídia, isso está prejudicando esses novos artistas que eles acabam querendo enfiar o seu trabalho nas pessoas sem buscar o que as pessoas querem? Por exemplo, sem nada contra, mas o urinol. Tá, sim. Isso aí já vai mais do marxismo cultural, né, que levou a ideia de que qualquer pessoa pode ser artista. É a mesma coisa que você vai num restaurante, o cara joga qualquer coisa no teu prato, fala assim, não, isso aqui é arte, meu cara, come aí. Aqui fez isso com a arte visual. Mete um urinol lá, enche uma linguiça com um texto que não tem nenhum nexo com o que está sendo... E aí o motorista de ônibus, no seu feriado, vem aqui no centro cultural, olha um mictório, caralho, velho. Eu sou um imbecil porque eu não entendo isso. E aí é isso que é a arte contemporânea. É mostrar para as pessoas um universo de gente de uma bolha e fazer com que as outras pessoas se sintam imbecis de não entenderem isso como arte. E aí todo mundo se sente burro. Isso não é arte. A arte é a busca pela maestria do que se faz. Um músico que vem tocar um puta de um show aqui, isso é arte. Um cara que toca as pessoas. Agora eu estou falando especificamente do universo das artes visuais, né? Eu me formei e só vi isso na faculdade. Tentaram moldar isso como arte na nossa cabeça. Um marxismo cultural, que qualquer um pode ser artista, você não precisa ter talento, você não precisa se desenvolver.
Escreve um texto bem feito com encheção de linguiça, põe para um crítico que também pensa assim, você tá num museu foda aí. Não precisa fazer sentido nenhum, nem nexo. Agora, o cara que se empenhou, trabalhou pra caralho, se desenvolveu numa técnica, o cara virou um pica no que ele faz. Ele não tem o mesmo espaço que esse cara tem. Então eu sou muito contra isso. Eu sou contra o ensino da faculdade porque eu vi isso. O que eu aprendi na faculdade? Eu aprendi a escrever bem, eu aprendi a traduzir as minhas ideias de uma forma excelente, eu aprendi um profissionalismo excelente, mas eu sempre fui contra. Eu ia com as minhas ideias, eu pegava as armas deles para colocar as minhas ideias. Então, era um covil de lobos que eu me sentia na faculdade. Me formei com nota máxima, entregando TCC de ponta, mas todo mundo que se formar ou vive pelas custas do governo, não é empresário, a maioria, né, tem um ou outro vai se dar bem, ou vive do mercado de arte contemporânea de galerias. Eu saí disso. Eu não queria me limitar. Eu quero conversar com outro público, com outra galera, expressar meu trabalho para pessoas reais. Entendeu? Não para caviar. Para as pessoas do mundo real que vão olhar esse leão e falar, porra, que top. Eu não vou precisar de uma coisa. Não. Da patota, aprovar o seu... Exato. A patota odeia. Né? A patota que eu convivi durante muitos anos, olha para mim e fala, esse cara aí é só uns leãozinhos e tal. Mas por trás disso tem muito mais do que uma figura. Né? Tem uma simbologia. E o leão é um animal que eu trouxe para traduzir esse momento da minha vida. Ah, muito legal. Você acha que no Brasil, não sei se é pós-modernismo, ele começou na Semana da Arte Moderna em 22. Você acha que é de lá para cá que começou a ter isso? Engraçado você falando isso. Hoje eu vi no transporte um centenário da Tarsila, o Mário de Andrade, com uma frase. E eu reaprendi, ele ganhou lá umas flores um dia, lá no Largo do Arouche, que era o ateliê dele, ele ganhou as flores e ele falou, pô, aí no texto diz o seguinte, lê agora isso. Essas flores me fazem reinterpretar a beleza na simplicidade. Olha que bonito isso que eu vou trazer agora. O que eu penso, cara? Eu penso que a Semana do Modernismo trouxe, sim, uma cisão com o que era clássico. E naquele momento fez sentido trazer isso. Naquele momento precisava dessa cisão. Agora, se ficar carregando esse mictório na mochila até hoje, achando que com o mesmo argumento de 100 anos atrás, de 60 anos atrás, e achar que está abalando, meu irmão, entendo o que a arte pode proporcionar para a nova cisão. As pessoas de uma nova cisão, sair dessa arte, desse mundinho, e mostrar a arte de uma outra ótica. Mostrar a arte como forma de empreender, de gerar alguma coisa para a sociedade, de gerar um impacto social para as crianças, como eu transformei. Usa a arte para gerar uma outra cisão. Mostra ela como cura, como forma de cromoterapia, por exemplo, que eu uso muito no meu trabalho, de como mexer com as emoções, com os sentimentos. Traz ela agora para uma visão da arte e ciência, vê como que as pessoas, ao se depararem com uma obra com o leão, por exemplo, qual que é a dopamina que envolve, vamos fazer um estudo científico para... Essa é a nova cisão da arte. Não é ficar carregando o mictório na mochila e colocando ele em todo lugar, toda galeria, com o mesmo argumento de 60 anos. Foi necessário naquele momento? Foi. Hoje é outra cisão. Abre o olho, sai do universo das artes. Como eles saíram naquela época. Sim. Ótima interpretação sobre o evento. A gente vê hoje também uma tentativa de desconstrução do que é belo, uma tentativa de desconstrução do clássico. Sim. Na sua opinião, a arte ela tem que tentar atingir o belo também? Ela pode atingir o belo de diversas formas. O belo é aquilo que é útil, aquilo que eleva, aquilo que faz a gente ter uma elevação mental, espiritual, uma elevação que nos inspira o melhor dentro de nós. A arte é potente, porque ela toca na emoção. A pessoa que se conecta com uma coisa bela, que eleva, que inspira, vai trabalhar amanhã diferente. Vai ter uma conexão diferente com o que ela já faz. Então, sim, existe hoje um progressismo que busca cortar o potencial da arte. Existe hoje um progressismo que busca fazer com que a arte seja usada para rebaixar o potencial humano, a mentalidade.
Então existe tanto o lado bom quanto o ruim. É uma arma. A arte é uma arma potente de comunicação que entra em frestas da consciência que outras formas de expressão não entram. Se você usar essa arma para elevar, a gente constrói um lugar melhor. E a mídia e todo o progressismo usa para degradar a humanidade, com mensagens de... Bom, vou ter que falar de putaria, de degradação, de droga, de bebida e o escambau, de dor de corno. Meu irmão, usa esse potencial para elevar as pessoas com a mensagem que faz a pessoa se sentir empoderada, não empoderada no seu meio, mas empoderada para servir a humanidade, para ser útil para a humanidade. E você vai ver que a gente não transforma esse país rapidinho. Ah, muito bom. Como que... Conta um pouco mais, você falou do seu projeto social, eu queria saber um pouco mais dele, qual foi a abrangência, você pode falar mais dos seus projetos sociais? Sim. Eu uso a arte sempre como uma forma de transformar o que eu faço no meio de... Além de trazer uma mensagem boa para escolas públicas, para pessoas com famílias, né, com problemas, né, sociais, com algumas ONGs, não só com a mensagem, mas também com que o meu trabalho tangibiliza monetariamente para ajudas sociais. Então, sempre que eu faço uma exposição maior, sempre que eu tenho um trabalho maior, eu consigo ou fazer um leilão ou colocar parte da minha verba para destinar para uma ajuda social, um trabalho. Então, como eu tenho essa oportunidade, né, como eu percebi desde cedo que a vida me deu muitas oportunidades, eu tento responder de alguma forma com essa gratidão, que para mim a minha maior gratidão é poder viver de arte. E quando eu ainda for muito maior ainda do que eu sou agora, que eu vou ser realizado de conseguir materializar o meu trabalho em benefício para a sociedade tangível, em alimento, em educação. Eu tenho feito isso aos poucos, a conta gotas, tem dado ótimos resultados. Então, eu percebo que isso é um caminho inevitável para mim. Isso é uma missão para mim e eu vou levar esse trabalho adiante. Você diria que esse é o seu propósito de vida? Você já está chegando, já descobriu qual que é o seu propósito? Já, o meu propósito é a comunicação, né? A arte para mim é só uma comunicação. Então, a comunicação de pegar uma coisa daqui, filtrar e trazer de uma forma que eleve, que inspire, que fortaleça, que alimente. É pegar o mundo com o que o mundo me dá, filtrar com o meu liquidificador, bater aqui nessa consciência, puxar o que é ruim, evidenciar o que é bom e trazer isso para as pessoas, para a sociedade e, de alguma forma, vai ser o meu propósito, criar uma instituição onde a gente possa não ensinar arte, não, ensinar isso que a gente está falando, cultura que eleva, empreendedorismo para jovens, como a gente trabalhou com a Fundação Edmilson, que eu pude contribuir com o meu trabalho, que é uma fundação que ensina esporte. Eu fiquei lá uma semana, cara, pintando lá dentro da instituição e conheci o que eles fazem. Meu irmão, disciplina, horário, molecada educada pra caramba, todo mundo me ajudando, ele pegando minhas coisas, molecada que não tinha nada a ver com isso. Você vê a mentalidade proativa. Então, é isso que eu acho que no futuro eu também vou ter minha instituição, eu vou trabalhar com outras instituições, promovendo essa percepção, esse trabalho social. Show de bola. Eu queria que você me falasse agora um projeto que marcou muito sua vida, que foi um grande desafio e que você conseguiu, que você tem na memória, assim, que ficou mais marcante na sua vida, qual que foi? Cara, eu trabalhei com muitas exposições com esse viés, a gente trabalhou com exposições, levando moradores de rua para as exposições, fazendo oficinas de pintura com eles, com aldeias indígenas, a gente trabalhou vendendo algumas obras em prol de ajuda de aldeias indígenas, a gente fez muita coisa com esse âmbito social, mas eu acho que o mais marcante foi esse último mesmo da Fundação Edmilson, que realmente mudou uma chave, assim, onde eu descobri que realmente é possível transformar grandes valores e grandes quantias de pessoas, de grandes empresários, e transformar isso numa ajuda social.
Então isso para mim começou a vir, cara, eu posso ser realmente um canal que tira o dinheiro desse empresário, desse grande empresário, e transforma isso em alimento para uma galera. Num leilão, por exemplo, em vários leilões que eu vou participar. Então, é isso, assim, me sentir, perceber que eu posso ser um canal muito útil para a sociedade e me empenhar para ser esse canal. Isso foi bem marcante para mim. Maravilha. Eu sempre cito uma frase do Napoleon Hill, que é: toda derrota ela gera uma semente de oportunidade igual ou maior. Qual que foi uma derrota da sua vida que você deu a volta por cima e ela trouxe uma oportunidade ainda maior do que aquela derrota momentânea? Perfeito. Olha, a minha vida foi repleta de derrotas, pequenas derrotas, aprendizados e trancos e barrancos. Muitas dores, muitos aprendizados. Viver de arte foi sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Eu vivo bem de arte faz 2 anos. Então imagina, se eu estou há 15 anos nessa caminhada, então nesse processo sempre foi muito difícil. Então uma dor que eu percebi, que me fez levantar, foi realmente o tempo despendido num universo que é estéril. O tempo despendido, a energia despendida num universo que já é estéril, que é decadente, que é o universo da, do progressismo cultural, né, que eu tentei me encaixar, que eu tentei... Cara, isso não é para mim, velho. Não é o que eu falo, não é o que eu gosto, não é o meu universo. Então, essa derrota de tentativa de me colocar em galerias, que não tem nada a ver com o que eles apresentam com o que eu faço, e eles também não curtiam. Não tente falar um outro idioma que não é o seu. Eu tentava falar um idioma que não era o meu. Então, essas constantes derrotas que eu tive de tentar me enquadrar num universo que não fazia sentido para mim e nem para eles, me fez encontrar uma grande oportunidade. Já que aqui não funciona nada, eu percebi que aqui funciona tudo. Então, Você tomou algum grande não na sua vida que te marcou? nossa! Você... Meu irmão, muitos, não, muitos. Todo mês, toda semana eu tomei não. Até hoje eu tomo muitos nãos, óbvio, mas eram nãos que me dedicaram muito esforço num lugar que não era estéreo. É plantar uma semente num pântano. Não vai dar certo. E o que você faz? Você já falou que você tem uma rotina, você tem horários, você tem método. O que você faz para, fora a sua rotina do dia a dia, de trabalho, para liberar espaço na sua cabeça? Você pratica esporte? Você tem outros tipos de hobbies? Eu sou muito focado no trabalho. Eu sou um capricorniano, muito capricorniano, né? Então, eu gosto de entregar com muita excelência o que eu faço. Então, boa parte das dinâmicas que o meu trabalho exigem são também parte do meu esporte. Então, como a minha produção ela demanda atuação em diversas áreas diferentes, eu acabo viajando e explorando diversos universos, e isso se torna um pouco do meu esporte. Mas eu faço um pouco de exercício, nada que eu possa dizer que é. Mas sim, me ajuda, né? Os meus horários são disciplinados com o tempo de trabalho, apesar de eu me considerar ainda muito, mas muito desorganizado. Poderia estar 1000%, até não para mim, para servir. É muito egoísmo da minha parte com tudo que eu recebo da sociedade não poder não contribuir mais do que eu deveria, como deveria. E hoje, quem são as pessoas os artistas que te inspiram e as pessoas também? Cara, eu não tenho muito mais explorado o universo da arte, sinceramente. Eu tenho me inspirado muito em líderes, né? Napoleon Hill mesmo, como esses caras gestores, né? Um cara que me inspira demais, mano, demais é o Pablo Marçal, com a disciplina e o controle mental que ele tem para fazer acontecer os diversos desafios que ele propõe para ele mesmo. Então, esse tipo de gente que é líder e que, faz acontecer, custe o que custar, sempre, claro, sem pisar em cima de ninguém, custe o que custar para mim,
Eu vou fazer acontecer. Essa galera me inspira porque eu reconheço que cada vez mais, quando eu vejo esses caras, eu tenho muito mais para fazer. Sair da minha zona de conforto e ser feliz. Quanto mais eu faço essas coisas que me tiram da zona de conforto, mais feliz eu sou, cara. Mais experiências eu tenho, mais aprendizado, mais lugares eu conheço, mais eu vivo intensamente. Então essa galera me inspira muito, mais do que os artistas. Viver em desafio é uma das propostas que esses mentores eles passam, que é você sempre ter um novo desafio. Perfeito. Eu coloquei para mim correr, comecei a correr, comecei esse podcast aqui, até para me desafiar, aparecer na frente das câmeras, falar, conversar com as pessoas. Você tem uma vida baseada em desafios? Qual que é o seu próximo desafio? Eu não diria desafios. Eu acho que isso eu peco muito. Eu poderia ter mais desafios, né? Mas a minha vida é baseada em crescimento, né? Eu tenho em sempre estar fazendo algo construtivo. Isso é que eu baseio a minha vida. Eu não coloco muito desafio ainda, mas vou colocar, porque eu percebo que alguns dos desafios não estão claros ainda na minha cabeça. Por eu ter ainda entrado num lugar novo, eu ainda não percebi ainda onde eu quero focar totalmente minha atenção. Mas é sempre uma vida baseada em algo útil, em algo que me faz engrandecer. Não gosto de perder tempo, cara. Eu não gosto de perder tempo com coisas que não me levam a nada. Não gosto de sair num barzinho, sendo que eu não vou agregar em nada. A não ser que eu vou realmente com meus irmãos, ali com meus amigos, uma situação que realmente vai fazer sentido. Mas se for... Não tem um desafio claro, assim. A minha vida é só buscar o crescimento. Se esse for o desafio, é esse, então. Legal, legal. Hoje, como que as pessoas podem fazer para te contratar, para ter uma arte? A pessoa pode, mesmo que não for aqui de São Paulo, você pinta a arte ou são artes prontas? Como que funciona para a pessoa contratar e ter uma arte do Alfredo? Perfeito. Pode entrar em contato na minha rede social, no meu Instagram, que é o Maffei Arts, Maffei Arts, que lá você vai ter acesso a todos os trabalhos, meus projetos, meu site. Você vai conhecer um pouco da minha história, do meu trabalho. E todos os trabalhos que eu crio, como eu disse, são focados em criar alguma conexão com a sua história, com a sua busca e com as suas aspirações. Então, meus trabalhos são personalizados para cada cliente, buscando uma conexão com ele. Então, quem quiser conhecer mais, entre no meu site. Tem várias matérias na internet, no YouTube. Pode pesquisar o meu nome, Alfredo Maffei. Vai ser um prazer te atender. E a gente cria uma obra personalizada tanto para você quanto para sua empresa. Então, se você quer ter um animal de poder, uma arte que vai te inspirar, procura o Alfredo e tem uma arte para você acordar todo dia, olhar para aquilo e ter força para continuar. Nós estamos caminhando aqui para o final. Passou super rápido aqui. Foi mesmo. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que ela quer viver de arte, que está começando, às vezes está na faculdade? Como que essa pessoa pode se preparar para ter independência e para ter e para achar o seu próprio diferencial? Perfeito. Eu fiz um caminho contrário, né? Eu encontrei meu diferencial antes de buscar o empreendedorismo. E eu quero seguir uma outra perspectiva. Eu quero trazer a ideia de que se você buscar empreendedorismo antes, você vai ser mais bem-sucedido do que eu fui. Eu demorei muito para começar a viver de arte. Então, para quem está começando com a arte, busque formas de como você pode levar o seu trabalho para a sociedade. O que as pessoas estão precisando? Como que você pode atender uma demanda do mercado da sua cidade, por exemplo, de uma empresa que está próxima da sua cidade? Eu estou mentorando uma artista agora. Ela está na Alemanha. E ela pinta uns trabalhos lindos, mas ela fica dentro do ateliê. Ela fala, cara, você já foi na prefeitura da sua cidade entender como é que funciona, né, a questão de você pintar em ambientes públicos para mostrar o seu trabalho? Você já viu se existe algum incentivo do governo na sua cidade aí na Alemanha?
existe algum restaurante que você possa levar o seu trabalho e expor? Ela fez tudo isso, começou a vender. E aí, no mesmo dia, eu também falei, e aquela venda lá que estava em parada, né? Você fez acontecer? Eu falei, fiz. Eu segui o seu conselho. Eu fui lá e vendi o trabalho, apresentei o trabalho, eu prospectei. Seja dinâmico, seja proativo. Ninguém vai ir atrás de você. Vai lá e mostra o seu trabalho. Fala, cara, imagina isso aqui. Seja um bom vendedor do seu trabalho. Seja uma pessoa que valoriza o seu próprio trabalho e mostre o que ele tem de bom por trás. E acredite nisso. De fato, as pessoas vão se encantar e vão comprar. É assim que funciona. Faz acontecer. Aprenda a vender, né? Aprenda a vender, aprenda a mostrar, tenha paixão por apresentar o seu trabalho, sabe? Vá lá e mostre um projeto que você fez para aquela pessoa. A pessoa vai se encantar. Fala, cara, eu estava vendo seu restaurante aqui, eu vi que você tem esse espaço aqui, eu pensei, imagina que você é um restaurante grego, né? A gente pintar essa paisagem de Mykonos aqui, acho que vai conectar com a pessoa. Busca demandas, meu irmão. Faz acontecer. Mostra o projetinho bem feito, bem escrito, com o nome da pessoa. Você vai encantar a pessoa, você vai ver se você não vende trabalho. É muito legal isso aí. E o que você falou também de buscar novos ambientes. Perfeito. Isso é uma técnica até que a gente faz para pensar em novas campanhas, quando a gente vai fazer lançamentos, que é o quê? Sair do escritório. Porque você tá ali no computador no escritório, você senta, abre o e-mail, chega a mensagem no WhatsApp, você já quer abrir uma campanha ali para ver como que tá, então você acaba perdendo o foco. Perfeito. Quando eu venho aqui gravar mesmo, a gente tá aqui no Centro Cultural, eu sempre fico um tempinho para ter umas ideias. Sempre a ideia, quando você tá em outro ambiente, a ideia flui também. Isso traz mais criatividade também. Às vezes a pessoa ela tá lá no quarto dela, com a tela, fica a tela branca na cabeça. Ela saiu, a ideia flui. Exato. Estamos chegando ao fim aqui. Eu quero agradecer, Alfredo. Foi um puta papo. Falamos aí sobre empreendedorismo, o que as pessoas precisam ter, o que elas têm que fugir também, arrumar na sua vida para ter uma vida mais próspera. Queria que você deixasse um recado final aí para a gente finalizar. Fechou. Galera, o Brasil, se você é artista, empreendedor, empresário, que está começando no Brasil, é um país maravilhoso para se empreender. O Brasil tem potenciais que você pode usar criativamente para suprir uma demanda que você nem imagina. Seja proativo, encontre brechas de apresentar o seu produto que você oferece, o seu serviço, em locais que talvez você nem imagine, mas que estão precisando dele. Saia do convencional, que nem você falou, Caio. O que eu posso dizer o Brasil é maravilhoso. Busque lugares novos, busque possibilidades novas e evidencie o seu potencial nesses lugares. Você vai ver que tem muito mais pessoas interessadas no que você faz, no seu trabalho, no seu produto, do que você imagina. Saia do convencional e ande em ambientes que você nunca andou. Você vai perceber que as pessoas que você talvez achava que era o seu convívio, existe outro lugar que vai valorizar muito mais o seu trabalho. Bom, esse foi o Alfredo Maffei. Siga ele lá no Instagram, Maffei Arts. Vai estar aqui embaixo também o link para você acessar o Instagram. Prestigia, adquira também uma arte para você se inspirar e se regenerar todos os dias. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Nós Podcast. Valeu, galera. Tamo junto.